pouco da minha experiência. Não que a minha experiência seja a melhor ou standard, mas vou basear nisso. Mas qualquer um, se fosse chamado para falar sobre um tema destes, iria primeiro olhar para aquilo que foi ou aquilo que fez. Sem mais delongas, começando com a nossa apresentação sobre a formação profissional, vamos definir o que é formação profissional. Alguns estão aqui ou ouviram falar sobre a formação profissional, mas não sabem o que é isso de formação profissional. Já adiante, na Bíblia não nos engana. Formação profissional podemos dizer que é a frequência de cursos com o objetivo de inserção ou reinserção laboral. Isto é a frequência de um curso que confere habilidades ou ferramentas ao formando para exercer uma certa profissão. A formação profissional, como podem imaginar, ela caracteriza-se pela especialização. Quando alguém tem uma certa formação profissional ou quando alguém é profissionalmente formado, é sempre especialista em alguma coisa, sabe fazer alguma coisa em concreto. Quais são os tipos de formação profissional que podemos analisar? Temos a formação profissional específica ou inicial. Essa é para estudantes, pessoas que terminam a 10ª classe, 12ª e decidem optar por um curso de formação profissional. Assim que decidimos enveredar por um certo curso de formação profissional, hotelaria, turismo, por aí fora. É a formação profissional inicial. Estamos já a começar. Temos a formação profissional ocupacional. Essa é muito mais para pessoas desempregadas. Uma pessoa está desempregada, não tem emprego e tudo mais, e decide ocupar-se com uma certa formação. Temos algumas formações aqui na igreja, de corte de costura, em trabalho também tem formação profissional sobre culinária, como cuidar de panelas, pratos, por aí fora. Então essa é a formação profissional ocupacional. E temos, por fim, a formação profissional contínua. É uma formação profissional para pessoas que já estão empregadas. Tu trabalhas numa certa empresa, introduzem um novo sistema, primavera, para quem faz contabilidade, as pessoas não sabem usar aquele sistema. Então, há que formar os trabalhadores para saberem lidar com uma ferramenta de uso laboral. Para quem é jurista, juristas passam muito mal. Introduzem uma certa lei e, para saberem lidar com aquela lei, é preciso capacitar um pouco as pessoas para saberem trabalhar. Agora, formação profissional vem de onde isso? Formação profissional vem da muito tempo. Formação profissional vem há muito tempo, desde que o homem se conhece como tal, que começou a trabalhar, que deixou de ser escravo e enveredou pelo trabalho. Logicamente começou a formação profissional. Acho que já fala. Então, a formação profissional data do tempo em que existiu trabalho. Razões da formação profissional. Por que estamos aqui, gastamos nosso tempo precioso para estar aqui, ouvir pessoas chatas a falar sobre formação profissional? A formação profissional tem algumas razões. Não faz parte da razão da formação profissional. Razões da formação profissional. Primeiro, são as novas tecnologias de informação e comunicação. Estamos num mundo atualizado, estamos num mundo em que tudo
já é moderno. E o trabalho de hoje em dia exige que as pessoas tenham um pouco mais de formação. Trabalhamos com computadores, trabalhamos com tecnologia de ponta, trabalhamos com internet. Então, isso exige que uma pessoa tenha certas habilidades ou habilidades adicionais para o seu trabalho. O trabalho de hoje em dia é exigente. Há muito tempo tu enganavas alguém, fazias um trabalho e deixavas de qualquer maneira. A pessoa não tinha instrução, recebia. Mas hoje em dia, quando tu fazes um trabalho para alguém, para um cliente, é o primeiro a reclamar. Diz, não, isto não é assim, faz-se assim. Quer dizer, é o cliente a dizer que este trabalho foi mal feito, porque devia ter sido feito assim. Então, estamos num mundo em que a inteligência já está num nível muito elevado. Então, é necessário que as pessoas tenham uma formação profissional. Outra razão, embora nós estejamos nisso, é a integração regional. A integração regional dos países da SADC. O que isso implica, em palavras mais simples possíveis? Isso vai implicar uma certa mobilidade entre agentes econômicos. Vamos ter pessoas várias, por aqui, Malau por aqui, vão ter conosco produtos e serviços. Agora, se tu não estás profissionalmente formado ou capacitado, pode roubar do pão. Então, é importante que as pessoas estejam formadas profissionalmente. A última razão é a concorrência. Vivemos num mundo em que a concorrência é elevada. Hoje em dia já não precisa sofrer para cortar cabelo. Tem um salão aqui, tem um salão ali, tem um salão acolá. Mas há um notar que cada um de nós aqui para cortar cabelo sempre tem um salão de preferência. Não estou a falar de salão de amigo, da prima, não sei o quê. Tem um salão de preferência porque tem um corte específico. Então, é importante que nós estejamos profissionalmente capacitados para lidarmos com a concorrência. Senão vais abrir a tua empresa, vais abrir o teu estabelecimento sem certa formação e os clientes vão fugir, vão para outros. Há muito tempo não se colocava muito isso porque eram poucos prestadores de serviço, mas agora somos muitos. Em qualquer esquina já se faz qualquer coisa. Então é importante que estejamos habilitados na formação profissional. Qual é a importância da formação profissional? Lógico, tem alguma importância, serve para alguma coisa. Primeiro, iria se calhar retocar algum aspecto com o qual comecei, que é o caráter específico da formação profissional. Temos formação profissional e formação geral. Formação geral é uma formação que é abrangente, é genérica e é, digamos, abstrata. Não te capacita para o exercício de alguma coisa em concreto. 12ª classe, 10ª classe, por aí fora. Isso é ensino geral. As pessoas frequentam 12ª, 10ª classe, no fundo, não sabem nada. Vamos desculpar. Não tem alguma habilidade em concreto. Desde 12ª classe, o que sabes fazer? Uma empresa precisa de alguém que fez 12ª classe para quê? Em concreto, você pode contratar um contabilista, um economista, uma pessoa que fez secretariado, por aí fora. Então, formação geral, formação profissional. É preciso olhar muito para isso. A importância da formação profissional, onde quero chegar? É de fácil empregabilidade. Quem fez formação profissional facilmente pode ser empregado do que quem fez formação geral. Se prestarem atenção nos jornais, hão de notar que quando querem pessoas para trabalhar, colocam um contabilista, serradeiro, não sei o que é. Ou seja, querem alguém que sabe fazer alguma coisa em concreto. E quem fez 12ª está em desvantagem. Ou melhor, quem só fez 12ª está em desvantagem. Outra coisa é o empreendedorismo. Estamos numa sociedade em que não é fácil ter emprego. Então, quem tem formação profissional facilmente pode abrir a sua empresa. Eu conheço pessoas que têm empresas aqui.
sentadas. Por quê? Porque terminou a 12ª e enveredou pela formação profissional. Até antes de ter um emprego seguro fixo, onde tens a formação profissional, facilmente podes adquirir trabalho. A diferença entre trabalho e emprego. Tu podes ter trabalho, mas sem emprego. Mas isso é preciso ter formação profissional. Falei aqui de algumas notas sobre a importância da formação profissional, mas também é preciso notar que a formação profissional é exigente, é rigorosa e é onerosa, ou seja, é cara. A formação profissional, em outras palavras, é mais difícil que a formação geral. Para fazer serralharia, medicina, por aí fora, tens que gastar dinheiro e há exigência fora do comum, porque qualquer falha é sempre fatal. Tenho também algum ponto por focar, que é a escolha de cursos para o ensino profissional. Isso é normal entre nós. Às vezes a pessoa faz 12ª quando perguntas: queres fazer o quê? Pois a resposta corrente hoje em dia é: não sei, fazer o que me der na cabeça. Às vezes vamos fazer inscrição para exame de admissão, mas não sabe, diz vai se ver lá mesmo. Então as pessoas têm esse tipo de resposta porque não têm critérios de escolha de cursos para a formação profissional. Elenquei aqui alguns critérios. Primeiro, tem a ver com projetos pessoais. Projetos pessoais de cada um. Neste ponto, é bom frisar que é sempre recomendável escolheres um curso que gostes. Esse é o primeiro requisito. Tens que gostar do curso que pretendes fazer. Isso vai evitar muita coisa. Se tiver que trabalhar na área em que gostas, por mais que te paguem pouco, sempre vais ser uma pessoa muito satisfeita, porque fazes as coisas que gostas. É muito bom que a pessoa faça o que gosta e tem prazer do que faz. Outra coisa é a análise de mercado. É preciso analisar o mercado para escolher um curso para efeitos de formação profissional. O que é que, como nós dizemos, o que é que está a bater no mercado? Fala-se muito de petróleo, de gás, de economia e tudo. Então, é importante que quando escolhemos o curso, olhemos para esse critério. Por exemplo, se tu escolhes para efeitos de formação profissional um curso de arquivista, tens que ter a noção suficiente de que pode até ser difícil encontrar emprego. Escolhes um curso, por exemplo, de ensino de língua portuguesa. Para efeitos do mercado, não sei, não me deixa errar. Para efeitos do mercado, as saídas profissionais são restritas. Vais dar aulas e vais fazer alguns trabalhos, mas não é fácil. A ideia central é que é bom escolher um curso em que, quando olhas para o mercado, vais ter muitas saídas profissionais. E também, outra coisa que já falei é conhecer as saídas profissionais do curso. Se eu, por exemplo, escolho contabilidade, a primeira coisa que tenho que perguntar é: o que é que um contabilista faz? O que é que um contabilista pode fazer numa empresa X, Y, Z? Se escolho, por exemplo, geologia, o que é que um geólogo faz? Há pessoas que escolhem cursos, chegam no 4º ano, mas não sabem o que é que devem fazer no mercado profissional. Então é bom saber, antes de escolher. Se eu escolho história, qual é a importância da história? Primeiro, do mercado, e o que é que posso fazer enquanto historiador ou professor de história. Depois, outra coisa são as despesas do curso. Aqui
feliz ou infelizmente, nem todos temos capacidade financeira para sustentar estudos. Então, se tu escolhes um curso, tens que saber ou tens que presumir quais são as despesas financeiras que te esperam. Há cursos mais caros, como medicina, há livros de medicina de 12 mil meticais, 15 mil meticais, por aí fora. Livros de direito também são muito caros. Então, é bom também olhar para esse aspecto. Quais são as despesas que o curso encerra? E outro elemento tem a ver com os desafios do curso. Se, por exemplo, escolhes medicina, eu falo muito de medicina porque tive uma cadeira sobre medicina e os meus colegas ficavam meio traumatizados às vezes. Tens que saber que vais lidar com mortos, vais fazer operações, vais fazer coisas complicadas, vais cortar pernas de pessoas. Então tens que estar psicologicamente preparado. Se tu fazes engenharia, tens que saber dos desafios que acarreta essa profissão de engenharia. Enfim, o importante é que temos que saber quais são os aspectos negativos em termos de desafios que cada curso encerra. Outro elemento, o último, é preciso dominar as disciplinas chaves para o curso. Se, por exemplo, quero fazer direito, é imprescindível que tenha noções básicas sobre a língua portuguesa, porque é um instrumento de trabalho para qualquer jurista. É imprescindível que tenha noções básicas sobre a história. É imprescindível que tenha noções básicas sobre a filosofia. Se queres fazer economia, tens um sonho de fazer economia, mas és péssimo a matemática, melhor mudar de sonho. Então, é importante que tenhamos um domínio das disciplinas chaves para fazer o curso. E também não podemos falar sobre formação profissional e pensarmos que é só o ensino superior. Temos também o ensino técnico profissional, temos escolas industriais, escolas comerciais. Para quem concluiu a 7ª classe, não sei se ainda está em vigor, quem concluiu a 7ª classe pode fazer escola comercial ou escola industrial. Temos cursos bons. E quem concluiu a 10ª classe pode frequentar institutos industriais ou institutos comerciais. E quem concluiu a 12ª também pode frequentar um instituto comercial. Outra batata quente, ensino superior, acesso à universidade. É aqui onde somos sempre vencidos. Fazemos exames de admissão, mas sempre levamos. Quais são os critérios que até este momento pude elencar para acesso fácil à universidade? Primeiro, como dizia o presidente Samora Machel, a vitória prepara-se. Primeira coisa é preparação. Tempo de preparação. Exame de admissão normalmente é em janeiro. Algumas pessoas, infelizmente, chumbam e culpam não sei quem, mas começam a se preparar em dezembro. E isso é falível. Tempo razoável de preparação, acho que deviam ser 6 meses. O mínimo possível. 6 meses é tempo suficiente. Tens tempo de ler, reler, consultar e reconsultar. Então, é preciso que investamos muito no tempo de preparação, que é o timing. Porque exames de admissão é aquilo que, em linguagem vulgar, chamamos de ratoeiras. É preciso muita leitura para descobrirmos essas armadilhas. E depois, segundo item,
é do conhecimento dos conteúdos dos exames de admissão. Há pessoas que vão fazer exames de admissão, mas não sabem o que normalmente consta dos exames de admissão. Por exemplo, quem já fez exame de admissão de português, o que não falta é gramática. Gramática não falta. É preciso insistir muito na gramática. E quando tu percebes a gramática, facilmente podes perceber o sentido dos textos, das palavras, podes facilmente interpretar os textos. Então, é preciso conhecer as matérias examinadas para a repetição dos exames de admissão. Quem faz história, por exemplo, tem a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, História de Moçambique, são matérias que não faltam para efeitos de exame de admissão. Então, temos que, como dizia alguém, temos que, quando vamos à batalha, temos que conhecer o nosso inimigo. E nesta, digamos que, seara, neste contexto, conhecer o nosso inimigo é saber o que é que se avalia. É um dos requisitos. Eu falo muito de português de história, porque fiz exames de português de história. Então, para não mentir, prefiro falar daquilo que eu sei. Outra coisa é a leitura. Quando se fala de leitura, alguns olham o termo leitura como se fosse folhear. Leitura significa ler, reler, entender, perceber, reperceber, se existe a palavra, reentender, se existe a palavra, e ficar completamente abalizado. E isso normalmente implica muito tempo, implica um exercício mental fora do comum. Nós temos uma mente elástica. Mente elástica significa que se hoje ler uma página, a cabeça dói, pode se elastecer e amanhã pode ter 2, 3, assim sucessivamente. Então é bom termos esse hábito de leitura. E quando se fala de leitura, alguns quando querem fazer exame, coitados, pedem cadernos dos anos anteriores ou cadernos dos colegas. Caderno do teu colega não vai te ajudar em nada, grandemente. Tem erros também, tem algumas coisas mal escritas, se calhar tem um professor muito mal preparado. Então, quando se fala de leitura, é bom privilegiar as fontes bibliográficas, ler livros. Tu queres fazer um exame de português, ao invés de gastar muito tempo em cadernos, vai à biblioteca Brasil Amazon, tem gramáticas muito boas. Leia gramática, leia livros de história, leia livros. Só assim é que podemos prosperar. Outro item é de resolução de exames de admissão. É preciso resolver exames de admissão. Porque, claro, quando temos aquilo, para quem entende um pouco de desporto, futebol por aí fora, quando a seleção joga, primeiro faz um jogo de controle, chama-se jogo de preparação, para testar os reflexos. Então, quando tu queres fazer exames de admissão, tens que ter exames de admissão dos anos anteriores. Eu acredito que se tu fizeres bem ou resolveres completamente 5 exames de admissão dos anos anteriores, o exame imediatamente a seguir tu fazes sem problemas. Então é muito bom resolver exames de admissão. E temos também companhia na preparação. Estudar sozinho não ajuda. Tens que ter um grupo, tens que ter companhia. Falo principalmente dos que fazem ciências, quem faz matemática, quem faz física, por aí fora. É bom ter uma companhia na preparação. Depois de domínio das disciplinas de objeto de avaliação, já falei. E por fim, interesse. Se tu, no dia eu digo às pessoas, no dia que tu quiseres entrar na universidade, has de entrar, não te preocupes. Se é que ainda não entraste, é porque ainda não tens interesse. Outra coisa é interesse, que falta nas pessoas. É preciso ter interesse. Quando tens interesse, tu vais fluir com naturalidade. Estou a caminhar já para o fim. Segredo do sucesso no ensino superior. Mas eu prefiro dizer segredo do sucesso
sucesso no ensino, não só no ensino superior. Como ter bons resultados? O primeiro requisito, acho eu, é a leitura. É preciso ler. Se tu não lês, não há nada vai acontecer. Está falando sobre leitura, não vou gastar muito tempo nisso. E depois, quando tu lês, tens que criar questões. Lês, história, isto, não sei o que, por aí fora, não sei o quê. E depois crias uma questão para responderes. Se tu não tens o hábito de criar questões sobre a matéria, tu não vais prosperar muito. Preciso ler e criar uma questão. Para quem estudou um pouco de filosofia, às vezes dizem o mais importante é a dúvida, né? Quer dizer, o mais importante é a pergunta, porque é a própria resposta. Então, quando estudamos, é bom que criemos questões. E estudar em grupo, já falei, não vou falar mais. Organização, é preciso que sejamos pessoas organizadas. Organização, o que significa? Significa que tu, por exemplo, sais às 12 da escola, tens de saber que das 15 até as 18, aqui não há nada que vai acontecer, aqui tem que estudar. Aqui é para estudar. É preciso sermos rigorosos para conosco mesmos e assim seremos menos rigorosos para com os outros. É melhor exigir de ti e esquecer outras pessoas, porque sempre vão te frustrar. Então, temos que ser organizados conosco mesmos. Depois, um item estranho. É preciso conhecer a filosofia do professor. Cada professor sempre tem uma filosofia. Eu tive um professor que só não descobrimos no fim o que ele queria. Um tipo de questões. Há professores que não gostam, por exemplo, de fazer perguntas diretas. Faz perguntas assim, meio ratoeiras, para te pescar, depois coloca uma coisa aqui para cair. Então eu preciso conhecer a filosofia do professor. Há professores que colocam uma hipótese muito longa e não gostam que tu respondas de forma muito longa. Tens que ser curto, breve, objetivo, certeiro e certo. Então é bom conhecermos o professor. Há professores que, quando tu respondes uma página, não quer que respondas em 3, 4, 5 páginas, só assim que vais te dar bem. Então, em tudo isso, quero dizer que é bom que conheças a filosofia do teu professor. Depois, o conhecimento do espírito da cadeira. É preciso conhecer o espírito da disciplina. Cada cadeira tem um espírito, tem alma e tem corpo. Brincadeira. É preciso conhecer o espírito da disciplina. Por exemplo, a filosofia tem um certo espírito, que é a lógica. Todas as coisas sempre obedecem a uma certa lógica. História tem um espírito. Português tem um certo espírito, que é lógica gramatical. Então é bom conhecer a ideia-chave de cada disciplina. Depois, revisão. É preciso rever. Sai da aula aquela matéria que foi estudada. É bom rever. Quando tu revés, infalivelmente aquilo fica na cabeça. Preparação das matérias antes da aula. Quando tu estudas antes de assistir à aula, quando já assistes à aula, vês que o professor até parece palhaço, porque são coisas que já viste antes. Então é bom ler antes da aula, faz muito bem. Relacionar temas estudados com questões do dia a dia. Estudamos muita coisa na escola, mas é bom saber qual é a utilidade disso para o dia a dia. Por exemplo, falamos de quê? Até temas mais estranhos sempre têm alguma utilidade para o dia a dia. Os que fazem química, misturas orgânicas e inorgânicas, podem misturar com comidas, panelas, não sei o que, por aí fora. Os que fazem, se calhar, sociologia, comportamentos sociais, os que fazem psicologia, já nem digo. Tem muita gente que não bate bem, às vezes é repetitivo em fazer isto e aquilo. Então, a ideia central é que é preciso relacionar aquilo que aprendemos com o que acontece dia a dia. Depois, outras coisas não vou falar. Testes. Fazes um teste e levas por